Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Não no cenário que vocês estão acostumados, nem na situação que eu gostaria. Eu tô aqui num quarto de hospital, ó, acompanhando a minha filhotazinha que teve que ser internada aí. Nada de grave, só um procedimento aí mais de segurança. Mas enfim, que traz, né, mais um problema aí. A gente já tá passando esses dias tão atribulados, já tive que diminuir a... Vou só prender aqui a câmera. Já teve que passar aí esse mês com vídeos mínimos possíveis. Acabei não fazendo vídeo contra o Corinthians, os jogos contra o Corinthians. E agora, ainda mais esse problema, a minha filha aqui internada. Teve o susto inicial, mas acabou que não se revelou nada demais. Mas teve toda a questão burocrática e tem que ficar acompanhando ela aqui no hospital. Tudo isso vai gerando mais complicação, né? Caramba, deixa eu prender essa porcaria aqui. Enfim, eu tô atravessando aqui um inferno astral brabo, né? Meu aniversário tá chegando aí, dia 30 de novembro, e sabe aquela história de que o mês anterior ao aniversário é tipo o inferno astral, a pessoa, tudo dá errado na vida da pessoa? Ainda bem que meu aniversário é no dia 30 de novembro e o Campeonato Brasileiro termina no dia 2 de dezembro, né? Quer dizer, no final do campeonato já vai ter passado o inferno astral e com isso eu tô confiante de que o Vasco vai permanecer na primeira divisão, porque filha internada, Vasco perdendo o jogo aos 49 do segundo tempo, isso aí ninguém merece. Isso aí, alguma hora isso aí vai ter que acabar, né? Enfim, eu não queria deixar também o canal sem nenhum vídeo. A gente está uma semana sem postar nada, já deixei de fazer preleção e pós-jogo da partida contra o Corinthians. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui hoje. Não vai ser naquele jeito, com aquela edição, aquele capricho que eu gosto de fazer no Preleção sobre Vasco, mas acho que o mais importante é que essa conversa aqui com vocês, pelo menos a gente mantém, né? Então vou fazer aqui um Preleção sobre Vasco, um pouco também de secando adversários, diante aí dessa... Vou ficar olhando para lá porque minha filha pode acordar com eu falando, né? Enfim, o fato é que nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, aí, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai receber o São Paulo em São Januário pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Uma partida em que o Vasco tem tudo para vencer e conseguir, dar um passo muito grande para permanecer na Série A em 2019. Mais uma vez, a rodada foi muito benéfica para o Vasco, que nem tem acontecido. Agora resta o Vasco fazer a parte dele, né? E se ajudar também um pouco. Porque se o Vasco consegue vencer do São Paulo nessa quinta-feira, a gente vai chegar aí a 2 rodadas do fim da competição a pelo menos 4 pontos de distância da zona do rebaixamento. É uma diferença muito grande. 4 pontos para você perder, para você tirar em 2 rodadas é muita coisa. Quando a gente está falando de disputa de campeão, né, lá da parte de cima da tabela, onde os times perdem muito menos pontos, né, já é difícil de tirar 4 pontos em 2 rodadas, que dirá lá na parte de baixo, onde para conquistar um pontinho já é um sacrifício, onde cada pontinho que você ganha já faz uma enorme diferença. Então, repito, com a derrota do América e a derrota do Vitória nessa quarta-feira, o Vasco já garantiu isso. Tem ainda o jogo nessa quinta-feira entre Chapecoense e Sport, é um confronto direto. Então, que nem eu já falei, na pior das hipóteses, 4 pontos de distância a gente vai ter. O melhor resultado talvez seria se a Chapecoense perdesse a partida, porque aí a gente ficaria a 5 pontos de distância da zona do rebaixamento. Um empate muda pouca coisa, a Chapecoense continua a 4 pontos de distância da gente. E caso a Chapecoense venha ganhar, aí é o Sport que passa a ocupar
a zona de rebaixamento e ficar a 4 pontos de distância da gente. Qualquer que seja o resultado, os times que vão estar na zona de rebaixamento vão precisar vencer uma partida e empatar a outra para conseguir encostar no Vasco. E mesmo assim, pelos critérios de desempate, o Vasco vai se sair melhor do que todas elas. Porque o Vasco, com a vitória, né, isso tudo considerando que o Vasco consegue vencer do São Paulo. O Vasco vencendo o São Paulo vai a 42 pontos e 10 vitórias no campeonato, um saldo de pelo menos -7, dependendo de como for o placar, né? Dos times abaixo do Vasco na tabela, o que tem o melhor saldo é o América Mineiro com -17. Quer dizer, se o critério de desempate chegar no saldo de gols, o Vasco não perde ninguém. No critério de vitórias, só quem poderia ultrapassar o Vasco seria o Sport. Por isso, nessa partida que vai rolar entre Sport e Chapecoense, eu acho que nenhum resultado vai ser de todo ruim, né? Mas o pior resultado pra gente vai ser a vitória da Chapecoense. Porque caso o Sport vença ou role um empate, aí nesse caso, mesmo empatando em pontos, mesmo o Vasco empatando em pontos, o Vasco consegue ficar na frente pelos critérios de desempate. Aí, o que a gente está falando então? A gente está falando de uma possibilidade em que os times rebaixados, os times que estão na zona de rebaixamento, para ultrapassarem o Vasco, vão ter que vencer, vão ter que ter um aproveitamento de 100%, vencer as 2 partidas que faltam. É muito difícil. Vencer 2 partidas seguidas é uma coisa difícil de acontecer, principalmente quando a gente está falando de time brigando para não cair. Muito difícil, a não ser que tem uns casos excepcionais que acontecem, né? Aquele Fluminense lá de 2009 que conseguiu escapar do rebaixamento milagrosamente. O Vasco vinha numa sequência muito boa em 2015, quase escapou também. Mas eu não vejo, sinceramente, nenhum desses times que estão abaixo da gente aí nessa pegada. Quem está melhor aí, quem tem um pouco mais esse perfil é o Ceará, que eu não estou nem considerando. O Sport pareceu que estava também numa crescente, mas já perdeu um pouco o fôlego. Então eu não acredito. Eu acho que se o Vasco vence o São Paulo, cara, dá um passo gigantesco, eu já respiro aliviado, eu considero que o Vasco não cai mais. Matematicamente ainda vai ficar ameaçado, é claro, mas eu acho que não cai mais e eu acho que mesmo sem vencer o Palmeiras na próxima rodada, é capaz de já chegar na rodada final matematicamente livre, né? Porque se chegar nessa condição, sem o Sport, né? Sem ser o Sport, o Vasco vencendo o São Paulo e ficando na zona de rebaixamento, Chapecoense, América Mineiro e Vitória, aí é só um dos 3 não vencer na próxima rodada, só nenhum dos 3 vencer na próxima rodada e a gente já está matematicamente livre. Mas, vamos repetir mais uma vez, para tudo isso acontecer, o Vasco precisa vencer o São Paulo hoje, né? Tem que vencer. Se não conseguir vencer, tá na briga ainda, tem 6 pontos ainda para disputar, para vencer, ganhar 3 pelo menos, né? Mas, pô, vai ser um sofrimento desnecessário, né? Vai ser um sofrimento desnecessário. A gente, primeiro que vai ser bem difícil, não consegue vencer do Atlético Paranaense, não consegue vencer do São Paulo em casa, vai conseguir vencer do Palmeiras, lutando para ser campeão, vai conseguir vencer do Ceará, lá no Ceará, sendo que não conseguiu vencer de ninguém fora do Rio, em 37 rodadas, na última vai conseguir vencer. Complicado, né? Complicado. Então a gente é uma partida em que a gente fica aí entre o céu e o inferno. Tá entre vencer e ficar muito, muito perto de garantir, de confirmar a permanência na Série A, ou de perder e comprar aí um passaporte para ter sofrimento, infarto cardíaco e o piripaque que você quiser aí até o final do campeonato, né? Então, vamos, por favor, Vasco, já estou cheio de problema aqui na minha vida, não preciso de mais ficar sofrendo por sua causa. Vamos vencer essa partida. Eu acho que o Vasco tem totais condições de vencer.
o Vasco vem apresentando, não vou falar que o Vasco vem jogando bem, isso seria ousado demais da minha parte, mas o Vasco vem jogando o melhor que esse time pode dar. Eu acho que, assim, eu tenho uma má e uma boa notícia. A má é que a gente não vai ver o Vasco jogando mais do que jogou contra Corinthians, do que jogou contra o Atlético Paranaense, do que jogou contra Grêmio. Essa é a má notícia. A boa notícia é que esse futebol que ele jogou contra esses times, se ele continuar jogando, é suficiente para conseguir algumas vitórias. É suficiente. Repito, eu acho que com a qualidade que o Vasco tem do jogador, a qualidade do elenco que o Vasco tem, com a qualidade do preparo físico que o Vasco tem, não dá para esperar o Vasco jogando melhor do que ele vem jogando. Mas ele fez partidas competitivas. Contra o Fluminense também, acabou ganhando. E depois contra o Grêmio, perdeu no finalzinho. Contra o Atlético Paranaense, deixou a vitória escapar também nos acréscimos do segundo tempo. Contra o Corinthians, eu não vi a partida, mas todo mundo foi unânime em dizer que o Vasco jogou bem, que o Vasco jogou melhor. Não estou falando só dos vascaínos, eu li jornalistas paulistas, né? Quer dizer, que são puxa-sacos pra caramba do Corinthians, e todos admitiram que o Vasco foi melhor na partida, que o Vasco poderia até ter vencido e que o mínimo, o placar justo seria no mínimo um empate. Teve 2 pênaltis claros, um pelo menos foi unanimidade. O do Kelvin, eu vi até gente questionando se foi ou não, mas o pênalti no Marrone no final, não teve uma alma que apareceu com cara de pau para dizer que não foi. Então, assim, o Vasco vem jogando um futebol competitivo e vem dando azar. Teve muita discussão também, a questão do azar ou é incompetência, né? Cara, eu acho que é azar em cima da incompetência, porque houve a incompetência da montagem do elenco. Então a gente tem um time que, mesmo jogando no seu máximo, dando o melhor que pode, não consegue vencer as partidas com tranquilidade. Se a gente tivesse montado uma equipe boa contra o Atlético Paranaense, a gente tinha feito 2, 3 gols, e aí você pode tomar um gol no finalzinho que não tem problema, entendeu? Mas tem dado azar também, Por mais que também os gols no final não pode ser considerado um azar completo, porque os gols nos acréscimos do segundo tempo, eles vêm muito em função do preparo físico péssimo do time. O time morre em campo, sabe? Fica todo mundo literalmente caindo no chão de cansaço. Aí, diante dessa situação, o adversário cresce e consegue fazer os gols. Então tem essa dose de incompetência da preparação física do time, com certeza. Mas acima disso, ainda tem a fatalidade do frango, do Martin Silva, por pior fase em que ele esteja. Ele não toma frango assim toda a partida, vai tomar no último minuto. A falha da bola passar debaixo do pé no último minuto contra o Atlético Paranaense. O juiz não marcar os pênaltis, por mais que isso aí, não sei se a gente pode botar tanto na categoria do azar, né? Mas, para não ficar levantando falsas acusações aqui, vamos botar no azar também. Então, eu acho que uma hora essa maré tem que virar, não é possível, né? Estatisticamente falando, a gente já em 3 jogos, o acaso pendeu contra a gente, uma hora vai ter que pender a favor. Espero que seja aí contra o São Paulo, né? Pra gente conseguir já garantir essa tranquilidade. Deixando essa parte mais supersticiosa de lado, no campo também, tecnicamente, a gente vai ter reforços, um grande reforço, a volta do Maxi Lopes faz muita diferença nesse time, não tem como negar. Se o Maxi Lopes tivesse jogado contra o Atlético Paranaense, com certeza a gente tinha vencido. Foi um jogo onde o Vasco criou muitas chances de gol e faltou o quê? A qualidade técnica para a competência para empurrar a bola para dentro do gol, que é tudo que o Maxi Lopes tem. Então eu arrisco dizer que se o Maxi Lopes estivesse no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente teria conseguido fazer um segundo gol e aí podia tomar o gol nos acréscimos que não ia fazer diferença. Contra o Corinthians eu não vi a partida, mas com certeza se tivesse um Maxi Lopes ali na frente, o resultado poderia ter sido outro, né? Então a volta dele é uma coisa que traz confiança para o time, com certeza. A volta do Luiz Gustavo é muito importante também.
Muita gente criticava o Luiz Gustavo porque ele não é lateral, porque ele não sabe apoiar, porque ele é muito destrambelhado. É tudo verdade, mas ele saiu aí e está à prova. A gente tem que aceitar, né? Muita gente critica outros jogadores do Vasco que não pode ser titular do time do Vasco e muitas vezes acusa põe até na conta do Valentim, mas a prova está aí, o elenco é muito limitado. Então jogadores que em situações que a gente considera normal, né? Se o Vasco conseguir voltar à normalidade histórica dele, não botariam nem pé em São Januário, na atual realidade do Vasco, viram titulares absolutos. É o caso do Luiz Gustavo. Ele saiu machucado lá de novo, aquela coisa de poupar e aí fica 2 rodadas fora. Vai botar quem? O Leno é outro podrinho aí, né? Veio para encher o departamento médico do Vasco. O Rafael Galhardo, quando a gente se viu nessa situação algumas rodadas atrás, foi contra o América Mineiro, eu acho, o Valentim deu mais uma chance para o Rafael Galhardo, a gente viu a tristeza que foi. O Pikachu não está bem nem jogando lá na frente, ofensivamente, que é o ponto forte dele. Não venham me dizer que a solução para a defesa seria botar o Pikachu por ali, também não seria, né? O Valentim acabou optando pelo Raul, e a gente viu, né? Perdemos 3 pontos aí nas costas do Raul. Furou a bola no finalzinho do jogo contra o Atlético Paranaense e falhou na marcação ali no jogo contra o Corinthians. Então a volta do Luiz Gustavo eu considero um grande reforço para o time também. Tem a volta do Wesley e a volta do William Maranhão. Para mim, voltariam para o time titular também. Não sei se o Valentim vai bancar os dois. O Wesley voltando agora de contusão, talvez ele não queira arriscar. Não sei também o De Sábato e o William Maranhão. Acho que eles se aproximam tecnicamente ali no que eles podem entregar. Então pode ser que ele prefira insistir com o De Sábato. Eu preferiria voltar com o William Maranhão. Prefiro a velocidade e o vigor do William Maranhão na marcação do que a técnica superior do De Sábato. Ele é mais técnico que o William Maranhão, mas é bem mais lento também. Eu acho que na balança acaba sendo pior. Mas enfim, pelo menos tem opção, né? Pelo menos o Valentim volta a ter opção, isso também é bom. Então eu acho que a gente vem mais forte para essa partida também. O São Paulo é um time que já vem desmotivado, vem de um segundo turno muito ruim, estava brigando pelo título, agora já perdeu completamente. Há muito tempo vem perdendo a chance, já perdeu o técnico, vem sem o Diego Souza. Então acho que eles vêm, por mais que eles ainda estejam brigando aí por uma vaga direta na Libertadores, não vejo eles vindo motivados e com tudo para cima do Vasco, não. Eles podem se criar em cima da própria fragilidade do Vasco, se o Vasco der abertura para isso. Mas se o Vasco jogar, repetir o futebol que ele repetiu nas últimas rodadas, eu acho que o Vasco tem totais condições de vencer, né? Se o Vasco jogar contra o São Paulo, o que jogou contra o Atlético Paranaense, acrescido do Maxi Lopes lá na frente, eu acho que a gente consegue trazer essa vitória. E aí, com essa vitória, repito, cara, aí eu já estava convicto antes de que não ia cair. Com essa vitória, com certeza eu vou respirar aliviado. Ainda vamos ter que talvez buscar algum pontinho aí, mas cara, fica muito encaminhado, ao contrário de uma derrota ou um empate, que aí vai deixar nossa situação dramática, né? Então é tudo ou nada. Vamos torcer para a torcida comparecer. Eu sei que é complicado também, a diretoria, mais uma vez, insensível, voltou a subir o preço dos ingressos, em vez de repetir a promoção que fez contra o Atlético Paranaense. Não sei porquê, não consigo entender essa mesquinharia numa hora dessa, sabe? A gente está jogando aí a permanência ou não do Vasco na primeira divisão. A gente está falando aí de uns 20 milhões de reais na mesa, né? A diferença entre o Vasco ficar na primeira divisão ou na segunda. Então, a gente está falando de uma coisa que gira em torno de 20 milhões de reais. Aí você vai botar o faturamento de um jogo que gira em torno, aí, se for muito bom, de 500 mil reais. Você vai fazer isso, vai fazer questão desse dinheiro
para botar uma grana muito maior em jogo, não faz o menor sentido. Não era a hora de pensar em dinheiro de bilheteria, então não sei porquê. Então a gente vai ter que lidar com essa insensibilidade da diretoria, tem que lidar com a questão das brigas que podem ter, né? No jogo contra o Atlético Paranaense teve confusão no final do jogo, polícia descendo a borrachada na torcida, contra o Corinthians lá teve pancada da polícia contra a torcida do Vasco novamente. Tem a questão do próprio time que não empolga, o time joga feio, vai ser um jogo feio de se assistir, a gente não vai ver o Vasco dando show, não dá para contar com isso. Então é um ato de sacrifício do torcedor mesmo, mas aquilo cara, quem segura o Vasco, quem está segurando o Vasco aí, nas cordas que seja, é a torcida. A gente tem que chamar a bronca, tem que chamar a responsa pra gente, e torcedor que puder ir em São Januário, vá, porque vai ser muito importante. É o jogo da vida, é o jogo que a gente tem que vencer na temporada, e com certeza São Januário lotado, fazendo aquela festa, empurrando o time para cima, é o que pode dar aquele gás extra que vai fazer a diferença. Então, apesar de todos os problemas que eu listei, mesmo sabendo que é sacrificante e entendendo todas as dificuldades, eu espero que São Januário esteja lotado hoje e empurre o Vasco para essa vitória aí fundamental. Beleza, galera? Então é isso. Se tudo der certo, depois do jogo a gente volta com aquela resenha comentando uma vitória do Vascão. Se Deus quiser, tem que vir essa vitória, vai vir essa vitória. E é isso, espero vocês lá, beleza? Não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.